Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4, verso 1. Temos todas as coisas. É muito bom o que Paulo ensinou. Se o povo pudesse, pelo menos, considerar cada um de nós como ministros de Cristo. O povo saberia que aquela palavra é verdade. Por não considerar como ministros de Cristo, aí considera como um falso ministro, um falso pregador, um doutrinador. Isto não é agradável a Deus. Existem os falsos? Existe. Mas Paulo, que falou dos falsos no seu dia, estava dizendo que era bom os homens nos considerar como ministros de Cristo. Aquele que ministra a palavra, aquele que ministra a revelação. Cristo é Deus. Cristo é a palavra, Cristo é a revelação. E se nós somos ministros de Cristo, somos ministros desta revelação, e não de uma parte da revelação. Assim como Cristo morreu e consumou, não uma parte, mas toda a parte que lhe cabia, ele sendo aquele que veio para morrer, para salvar. Ele concluiu, ele terminou a sua obra no Calvário. Eu tenho aqui Apocalipse capítulo 5, segunda parte, pregada pelo irmão Brana, em 18 de junho de 1961, parágrafo 99. Eu quero falar sobre isso aqui um pouquinho. Quando a obra é consumada. Bom, quando a obra foi consumada no Calvário, nós tivemos todas as coisas, porque a obra foi consumada. Ele não terminou apenas uma parte da obra, mas toda a obra ele terminou. Irmão Brana diz: temos todas as coisas novamente. Quando a obra é consumada, em Apocalipse capítulo 10, verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, isto é, quando ele pregar sua mensagem, todas as coisas seriam consumadas, é uma obra consumada. O irmão Brana diz: todas as coisas novamente. Mas ele mesmo faz a pergunta e responde: que tipo de todas as coisas? Porque no Calvário, tudo o que ele trouxe para nós. A irmã Brana diz: temos todo o poder. Isto é o tipo de todas as coisas. Temos todo o poder. Nós não temos porque falamos. Nós temos porque a palavra é poder. Não é questão nossa de nós ficarmos aí galanteando, dizendo: eu tenho poder. Não. Temos todo o poder. A obra foi consumada. Os selos foram revelados. Temos todo o poder. Temos a vida eterna. Agora, tem muita gente que serve a Deus, mas não tem segurança da vida eterna. Então, você pode ver que elas não têm segurança da revelação. Elas não têm segurança que irmão Brana foi o sétimo anjo. Irmão Brana foi o profeta vindicado.
aí eles também não podem ter vida eterna, pois eles não crêem. Se eles crescem que irmão Brana era um homem vindicado, foi um homem vindicado, então eles creriam nos selos revelados, nos trovões, que o irmão Brana diz que os trovões foram revelados nos selos. Temos a vida eterna. Aquilo que ninguém sabe, só o Eterno sabe, nós temos, porque o Eterno, que tem vida eterna, que é vida eterna, está em nós. Então eu queria que você compreendesse isso, que se você é um filho de Deus, você tem todo o poder. Se você é um filho de Deus, você tem a vida eterna. Você não vai receber vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. É o que disse Jesus. Irmão Brana ainda continua dizendo, ele diz, temos a saúde eterna. Agora você vê que tudo isso está falando de algo celestial. Todo poder. Não é para poder apresentar às pessoas, mas é poder do céu. Temos a vida eterna. A vida eterna não é para esta terra. É uma vida eterna que nós temos, que veio do céu, do poder que está em nós. Temos saúde eterna. Agora você tem doença no corpo, você tem problema, todos nós temos doença no corpo, sofremos dores. O próprio Jesus sofreu dores. Mas o irmão Brana vem dizendo que tipo de todas estas coisas? Temos a saúde eterna. Você que está gemendo, professe agora, tenho saúde eterna. Se você tem saúde eterna, você professa diante da morte, diante da doença, e aquele mal tem que sair de você, porque você tem o eterno dentro de você. Você tem a saúde, não passageiro, porque eu oro por você, você pode ser curado agora, mas é uma saúde que você pode ter passageira. Mas uma saúde eterna, isto é, vou desfrutar eternamente. Eu sairei desta terra, vou desfrutar do milênio e vou desfrutar em novos céus e nova terra. Isto é, ter saúde eterna. Você não apenas fica aqui com a coisa material, com o poder material, com uma vida material, mas você vai a um poder eterno, a uma vida eterna e a uma saúde eterna. Isso é para alegrar cada coração de pessoa angustiada, triste, que está depressiva, dependendo de um levantamento. Diga, tenho saúde eterna. Para você ver que na sua fé você declara uma coisa até morrer, e aquilo está em você. Não é porque apresentou uma dor, eu pensava que eu tinha saúde eterna. Não, eu tenho poder eterno, eu tenho vida eterna, eu tenho saúde eterna. Não importa como o meu físico vai passando. Cada dia que eu sofro uma luta, uma depressão, uma angústia, um problema, uma dificuldade, uma debilidade física, mental, eu estou dizendo, eu tenho vida eterna, eu tenho saúde eterna. Isto é a forma de você testificar. Tem gente que você conversa com ela só fala em doença. E num tempo que nem esse agora, você não pode nem ligar a televisão, porque a televisão está cheia de vírus. Você liga a televisão, você muda de canal, vírus. Eles não têm saúde eterna. E quem tem saúde eterna morre no físico também. Sofre vírus também. Você entende? Só que não precisa preocupar, porque você tem saúde eterna. Isso tudo na terra é passageiro, o que estamos tendo aqui.
Até a boa vida, o bom lar, o bom marido, a boa esposa, os bons filhos, tudo isso passa, é passageiro. Até mesmo a sua saúde física, ela é passageira. Mas quando você tem poder eterno, todo poder, vida eterna, saúde eterna, aprenda, o irmão Branham está dizendo aqui, ó, temos todo o poder. Eu quero que você aí fale também enquanto eu falo. Temos todo o poder. Temos a vida eterna. Temos a saúde eterna. Isso daqui não é conto. Isso daqui é uma verdade. Isso daqui é realidade para quem tem crido na palavra de Deus e sabe que a obra do Calvário foi consumada. E antes desta obra ser consumada aqui, o profeta Isaías já havia profetizado no seu capítulo 53, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele podia dizer, temos saúde. Diga você tem saúde. Temos a juventude eterna. Oh, como é bom. Eu estou aqui numa vida velha, fisicamente, já há quase 70 anos, uma vida cansada, uma vida velha. Mas eu tenho juventude eterna. Aquilo que está dentro, meu irmão, aquela teofania que está dentro de você, que ela tem a palavra de Deus. Se fosse para mim até colocar uma idade nela, eu tenho quase 20 anos. Essa juventude eterna. Estou falando de algo interior. Estou falando daquela teofania na qual está dentro de mim. E ela se manifesta através da fé que eu tenho, que eu prego. Se eu digo, temos a juventude eterna, alguém diz, o louco lá, está cabeça branca, está acabado. Então eu tenho juventude eterna. Talvez você não tenha nem passado por isso, você não sabe destas coisas, você não sente a juventude na sua alma. Você pode sentir a velhice, o cansaço, o desprezo no seu corpo, as dores no seu corpo. Mas você tem uma alma a qual pertence a Deus. Então você tem uma juventude eterna. Isto é, ela nunca começou e nunca vai terminar. Temos juventude eterna. O eterno não tem princípio, não tem fim. Então, antes que existisse mundo, eu já existia. Você crê assim? Você está aí, ó. Temos poder, temos vida eterna. Se eu tenho vida eterna, antes que Deus criasse o mundo, eu já existia. Nós já existimos. Porque o céu e a terra passarão. Então você vê que não é eterna. Eles passam, mas você não passa porque você tem vida eterna. Aí você permanece para sempre. Temos a juventude eterna, a palavra que permanece para sempre, mas você vê os céus e a terra passarão. Mas as suas palavras não hão de passar, porque a palavra e as palavras de Cristo é eterna. Isso tem que estar em mim, tem que estar em você. E aqui chegamos onde o irmão Branham diz, temos o poder eterno. No início ele diz, temos todo o poder. Mas logo ele diz, temos o poder eterno. Isto é, o poder que Satanás não tem. O poder que os anjos não têm. Você já pensou nisso? Temos o poder eterno.
Poder para crer, meus irmãos. Porque tem hora que a gente tem, eu tenho poder para a cura divina, eu tenho poder para a prosperidade. Tudo bem, isso tudo faz bem para nós. Cura divina, prosperidade. Ninguém quer viver na miséria. Queremos bênção, queremos o poder, queremos a prosperidade. Mas, meu irmão, estamos falando de coisa eterna. Estamos falando de coisas que só tem que ter ministros que ministram estas coisas e que alguns dos homens possam crer que nós somos ministros de Cristo. Cristo é eterno. Como que é? Cristo vai ter ministros que não são eternos? Se Cristo é eterno, Ele tem aqueles seus ministrantes que são eternos. Mas eu nasci faz 69 anos, mas eu sou eterno. Eu não sou de hoje, eu não sou daqui. Eu venho antes que os céus e a terra fossem formados. Eu venho de lá. Eu estava com Ele quando Ele criou o mundo. Eu estava com Ele quando Ele criou um corpo para Ele mesmo. Irmão Branham diz, a primeira criação de Deus foi Deus mesmo. Perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 10 ao 13, você vai encontrar. Eu, quando vi isso, achei demais. A primeira criação de Deus foi Ele mesmo. Ele, o corpo, o Filho, o Logos. É isso que você tem que ver. A primeira criação é aquela visível, mas nós somos antes. Antes, nós já estávamos nele. Isto é ser eterno. Estamos aqui para mostrar que temos saúde eterna. Quem tem saúde eterna não tem medo dos vírus. O mundo está cheio de vírus, meus irmãos. Por todo lugar que você vai, está cheio de vírus. Tudo é uma contaminação. Todos os lugares estão contaminados. Todas as mesas estão contaminadas, até as mesas dos homens, dos evangélicos, estão contaminadas. Contaminadas com pão com fermento, com suco de uva, dizendo que representa o corpo e o sangue de Jesus. Tudo uma falsa. Como pode? Temos uma juventude eterna. A qualquer tempo sairemos deste passageiro, deste corpo, que apenas está vivendo o que a eternidade dá para ele viver aqui neste dia. Estamos vivendo. O que é que Deus está dando para nós hoje? Que tempo a gente vive, meus irmãos? Nós estamos vivendo no tempo de Apocalipse 10. Vou dizer para você, no tempo de Apocalipse 10 por completo. Por quê? Porque tinha que começar com o profeta e terminar com a esposa. Isso é o que o irmão Branham diz e é o que a gente vê na Bíblia. Agora, o profeta do século 20, parágrafo 25, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Apocalipse 10, de 1 a 3. Aí no parágrafo 25 do profeta do século 20, o irmão Branham está falando de coisa aqui agora, antes da revelação dos selos. Eu vou ler do mesmo jeito. Os estudantes da Bíblia admitem que chegará o tempo quando o conteúdo destes trovões será revelado. Então, estudantes da Bíblia sempre creram, admitiram, um dia vai ser revelado estes trovões. Irmão Branham disse, são ainda um mistério para nós. Ele estava falando antes dos trovões serem revelados, antes dos selos revelados, por volta de 1961. Antes dos selos revelados, ele estava falando ainda, são um mistério para nós. Porém, em Apocalipse 10:7 diz que todos os mistérios serão consumados ao final da plenitude dos gentios. Já percebeu você que a plenitude dos gentios foi até o tempo do irmão Branham?
Ali foi a plenitude dos gentios. Por isso foi o tempo completo das eras, o tempo completo da nossa graça, o tempo completo da nossa redenção. É exatamente ali. Nós estamos selados com o Espírito Santo, Efésios 4:30, até o selo ser revelado. Depois que os selos são revelados, você é selado com aquela revelação. Mas fomos selados com o Espírito Santo até o dia da nossa redenção. E as pessoas pensam, o dia da minha redenção é quando eu subir para a glória. Não. A redenção de Israel foi quando eles aplicaram o sangue. Eles creram. Eles foram redimidos. Isso eu quero deixar para outra hora. Mas, para nós, é vermos estas coisas. Se os homens já admitiram que os trovões seriam revelados em algum tempo, eu quero te dizer, esse tempo já é passado. Os trovões já foram revelados. Quando o irmão Brana diz, são ainda um mistério para nós, ele estava falando antes da revelação dos selos. O profeta do século XX, eu tomo essas mensagens antigas e tiro mensagem delas. Você também faz, porque você é ministro de Cristo. Que o povo possa nos considerar como ministro de Cristo, que possa ver a palavra revelada no dia, tomar a palavra que foi falada antes, que era uma história, mas agora veio a cumprimento, e quando ela cumpriu, temos que dar graças a Deus. Agora, Apocalipse 10:7 diz que os mistérios seriam consumados. Meus irmãos, o mistério já foi consumado. Apocalipse 10:1-7 já veio, foi o profeta. Eu creio nisso. Eu tenho vida eterna, eu tenho poder eterno, eu tenho saúde eterna, eu tenho juventude eterna. Eu creio. Apocalipse 10 foi nos dias do irmão Brana, quando revelou a palavra, os selos foram abertos. O próprio Jesus veio do céu, rodeado de 7 anjos da eternidade. Até Jesus veio da eternidade para poder testificar isto, e desceu no Monte Pôr do Sol e se materializou em William Marion Brana para que os selos fossem revelados. Não há revelação de selos sem Deus materializar. Oh, que coisa! E a plenitude dos gentios terminou. Apocalipse 10, verso 6, ali terminava. É o fim do tempo. Apocalipse 10, 6. Aí 10, 7, veio o irmão Brana, revelou tudo. Aí o irmão Brana diz assim, ó, da plenitude dos gentios, esse é o nosso dia. É engraçado. Lá na mensagem do profeta do século XX, em 61, ele estava falando sobre os gentios, e ele diz, esse é o nosso dia, porque ele está vivendo no final dos dias dos gentios, onde Deus tiraria um povo para o seu nome, dentre os gentios, quando a era estivesse encerrando, Deus ia tirar um povo para o seu nome. E depois você vai ver que não é apenas para o seu nome, ele tira para o seu nome, e esse povo já vem com um novo nome, porque esse povo vem da eternidade, ele tem nome. Deixa eu ver, da eternidade ele vem sem nome. Ele passa pelo Velho Testamento, ele não tem nome. Por isso ele era considerado como o Senhor Adonai, Yahvé, certo? YHWH, não mostrava o seu nome no Velho Testamento, mas ele vem no Novo Testamento e revela o seu nome. Era outra coisa que tenho que falar em outra mensagem. Você tem que ver isto. Esse é o nosso dia. O dia que está a revelação ao nosso dispor, que Deus mandou o 7º anjo e veio nele, assim como Deus mandou o seu Filho e veio nele. Deus mandou para nós o 7º anjo e veio nele. Por isso, em 1963,
aí Cristo estava nele, porque ele desceu do céu. Quando Jesus veio, em 28 de fevereiro de 1963, às 18 horas, ele tinha que pisar na terra. Ele desceu, ele pisou na terra, ele pisou no mar. Aí ele era brana. Deus era um homem aqui na terra. Ele desceu. Isso em Apocalipse 10 mostra, o povo deveria saber, o Velho Testamento mostrava para nós que haveria um sinal eterno que manifestaria, Isaías falou dele, que haveria um menino que ia nascer, mas esse menino era Deus forte, Pai eterno. Assim você tem que saber que no tempo de Apocalipse 10, Deus desceu, Jesus Cristo desceu do céu com 7 mensageiros. E aqueles 7 mensageiros são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. Só um estava vivo, era o irmão Brana. Por isso o 7º anjo desceu e tomou o irmão Brana e levou para dentro da nuvem formada por eles mesmos, diz o irmão Brana no 7º selo e outras mensagens. Agora eu creio nisso. Por quê? Porque eu tenho vida eterna, eu tenho saúde eterna. Temos todas essas coisas, filho. Temos todas as curas. Temos todo o perdão. Você está achando difícil Deus perdoar seus erros? Vem agora. Ele está dizendo, eu sou o perdão. Eu quero te perdoar. Você é meu. Você é minha. Você tem vida eterna. Passa por momentos difíceis na vida, mas quando a palavra chega, o eleito reconhece a palavra. Quando a palavra chegou, eu reconheci Brana. Nunca tinha ouvido falar nele. Mas aí eu ouvi uma vez, comecei a ficar meio espantado. Aí passou 4 anos, eu ouvi outra vez, diz, agora eu creio. Agora eu creio. Mas isso já estava em mim, antes está em você. Aí o irmão Brana continua dizendo, esse é o nosso dia. Portanto, será nesta era, quando voltaremos a ouvir os trovões. Será nesta era. Será que você não percebe que nós estamos nesta era pregando os trovões? Cadê aqueles ministros de Cristo que os homens têm que nos considerar como ministros de Cristo para poder nesta era pregar os trovões, porque as pessoas quererão ouvir os trovões. Tem muita gente que quer ouvir, Deus é curador, Deus é uma bênção, Deus é amor. Você tem os pregadores que vai pregar isso para você. Mas tem aqueles que têm vontade de ouvir, os trovões foram revelados, o novo nome é Brana. Então você está ouvindo agora, certo? Então eu vou repetir, portanto será nesta era quando voltaremos a ouvir os trovões. Porventura você não está ouvindo os trovões? Se você não ouviu os trovões até o ano 2000, do ano 2000 para cá, você está ouvindo os trovões porque há 20 anos eu estou pregando esta mensagem que os trovões foram revelados nos dias da voz do 7º anjo e temos mensagem para te dizer o que são os 7 trovões, certo? Aí o irmão Brana diz, mas desta vez serão revelados. Nós voltaremos a ouvir, mas serão revelados. Ouviram nos dias de Brana e foi revelado. Mas não ficamos sabendo o que era. Aí teríamos que chegar nos dias da voz da esposa, nos dias que cada um de nós teríamos que ter comido esse livrinho. Aí o irmão Brana diz assim, como ele tem anunciado aos seus servos, os profetas, Apocalipse 10:7. Isso declara que o 7º mensageiro será um profeta. Irmão Brana estava dizendo uma coisa, será um profeta, porque ele foi profeta de 63 a 65. Até o ano de 62, pregando a mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, ele disse, eu não sou profeta. Mas em 63... aí ele já era profeta, mas aqui ele está dizendo, isso declara que o 7º mensageiro será um profeta, tal como foi Paulo. Então eu tenho que dizer para você, o 7º mensageiro foi um profeta. Para revelar os 7 selos tinha que ser um profeta. E um profeta o que é? Deus em carne. Senão não tínhamos selos revelados. Para termos a remissão de nosso pecado, o perdão,
teria que ter Deus em carne. Aí veio Jesus, Deus em carne, para nos dar o perdão, a cura, estas bênçãos que nos pertencem porque estávamos na eternidade com tudo isso e viemos para a terra, e esse espaço de tempo que estamos vivendo aqui na terra é um espaço de tempo que nós estamos mostrando para as pessoas que nós não somos daqui. Nós cremos nessas coisas eternas, nós cremos naquilo que as pessoas não podem crer, não podem ver. Nós estamos crendo que o sétimo anjo já veio, o sétimo anjo já revelou, o sétimo anjo já foi. A irmã Branham fala assim com toda simplicidade: este homem terá que vir para poder receber a palavra de Deus e revelá-la. Terá que ser um profeta. Esse homem tem que vir, era ele mesmo. Eu quero tomar essas palavras, porque se eu não crer nisso, é melhor que eu não seja ministro nesse dia. Eu tenho que crer, porque os homens têm que considerar, eu digo os homens que porventura têm revelação, como Paulo está dizendo aqui, que os homens nos considerem, porque os homens denominacionais não nos consideram nada, mas que os homens venham a considerar são homens que creem na palavra, são homens que vieram da mesma eternidade que nós viemos, são homens que têm o mesmo poder que nós temos, são homens que têm a mesma juventude eterna que nós temos. Então vocês têm que saber, a Bíblia diz, Apocalipse 10, 8 a 11, que João vai ao anjo, toma dele o livrinho, come o livrinho, sente o doce na boca, o amargo no ventre e profetiza a povos, reis, nações e línguas. Meus irmãos, nós temos que receber este profeta. Este profeta, a Bíblia diz que é, porque a Bíblia diz que João é profeta. Você sabe que ele foi apóstolo lá no tempo de Cristo e que ele foi profeta na ilha de Pátimos, e ele foi pastor. Então, nós sabemos que ele come o livrinho. Agora, não é aquele João daquele tempo, mas outra coisa que eu quero deixar mais claro para você, que o meu tempo já esgotou, e muito, eu quero deixar para você, é que esses dias de João comer o livrinho e profetizar, profetiza outra vez, então é profeta. Quem for profetizar, quando aparecer João para profetizar outra vez para nós, ele será um profeta. Ele não será um profeta vidente como foi o irmão Branham, porque ele vai tomar a profecia que já foi dada e pregar ela outra vez. Ele não precisa ser um profeta vidente, alguém que é um profeta, mas que tenha visões, que tem discernimento, que fala o que está no coração das pessoas. Este João, quando chegar, ele não vai precisar ter este dom. Ele simplesmente é um profeta para profetizar outra vez, isto é, repetir o que o sétimo anjo profetizou nos Estados Unidos e o povo dos Estados Unidos não viu. Aí quando esse João chegar, ele vai profetizar outra vez. Aí aquilo que ele profetizar, ele vai mostrar para nós, o tempo acabou, Laodiceia acabou, e o novo nome é Branham. Ele vai profetizar. O último eleito que entrou foi William Branham, porque é o último mensageiro, que é o último eleito. Quando João chegar, ele vai ter que profetizar isso para nós. Ele não vai ter que ter visões e você chegar nele e querer contar sonhos para ele. Não, filho, coma a palavra agora, come o livrinho. Você tem que comer o livrinho. Então, quando João aparecer, esteja ao lado dele e diga: olha, nós temos poder, temos vida eterna. Não é questão do João falar, eu tenho poder. Não, nós, olha aqui, temos, é mais do que uma pessoa. Temos poder, temos vida eterna, temos saúde eterna, temos juventude eterna, temos o poder eterno. Grande Deus, o que eu posso fazer, Senhor, como ministro de Cristo, é dar a este povo esta palavra
que o seu profeta deu para nós. E estamos aqui comendo e passando para o povo, Senhor. Se tem alguém que tem que fazer isso, estamos aqui aguardando que este João se manifeste, que ele pregue estas coisas para nós, que ele mostre essas realidades para nós, que nós não somos daqui, assim como o livrinho não é daqui. Estamos comendo uma palavra e a palavra é eterna. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre a mente desse povo, o coração de cada eleito, para que eles possam comunicar e dizer: olha, eu creio nessa mensagem, eu quero viver essa mensagem, eu quero estar no meio deste poder, desta vida eterna. Eu sinto que faço parte de tudo isto. Eu não posso viver sem esta mensagem, sem esse companheirismo, sem esta unção. Eu não posso viver sem esta juventude eterna, sem este poder eterno. Em nome de Jesus Cristo, seja você abençoada, abençoado para a glória de Deus. Amém, Senhor. Amém. Tua bênção a favor da irmã Simeia e do seu esposo. Tu és o grande curador, manifesta-te a ela e a ele nesse instante. O irmão Antônio de Campinas, também que seja abençoado, fortalecido por ti. Dê a tua bênção a todos quantos estão conosco, irmão Salatiel de Goiás e outros irmãos, centenas e centenas que estão conosco nesse instante. Que a luz da sua palavra se manifeste em cada coração e que cada pessoa eleita tenha força, tenha ânimo para poder fazer sua decisão para com a palavra do dia, para receber a mensagem da hora, para alcançar as bênçãos que o Senhor está dando hoje através da mensagem do seu profeta, que ficou escondida até agora, mas está revelada àqueles que nela confiam. Em nome do Senhor Jesus, obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Bom, se Deus quiser, sábado teremos mais um pouquinho, né? E o técnico está aí. O Jontas, o Eliezer, cadê o Eliezer? O Eliezer foi arrebatado? Foi não. Sábado e domingo, Eliezer. Nós estamos aí no aguardo, né? Cada um de nós, alguma coisa nós podemos fazer. Estamos então esperando vocês. E domingo teremos mais a apresentação do filho do irmão Salatiel, lá de Goiás. Né? Vamos fazer mais uma apresentação. Não teremos ceia esse mês e não teremos ceia enquanto a igreja estiver fechada, né? E vocês estão em casa ouvindo, nada de preocupação, alegre, sentado no seu sofá, escutando a mensagem, abençoado por Deus. Nós já temos esse ministério. Esse ministério faz muitos anos que nós estamos com ele através da internet. Então, agora é para todo mundo. Agora não é só para os irmãos de fora, é para os de dentro também. Os de dentro de Franca, os de dentro do tabernáculo. Agora não tem jeito de vocês ouvir, senão em casa. Fique em casa. Sim, fique em casa. Fique em casa crendo que Jesus Cristo é a sua proteção, certo? Você não tem que temer a vírus algum como incrédulo. Você simplesmente obedece às leis. O povo, tem uns que já está cansado de ficar em casa, né? Tem uns que já estão com vontade de trabalhar. Mas quando estava trabalhando, eles estavam com vontade de ficar em casa. Mas agora começou a ficar em casa demais, né? E sabe que no fim do mês o salário é mais curto. Então fica tudo preocupado, né? Mas Deus ajude que os grandes homens, os cabeças da nação, possa resolver alguma coisa. Uma coisa eu digo, se tivéssemos o mundo inteiro com cristão de verdade, todo mundo estaria trabalhando, todo mundo estaria na rua, certo? Mas não temos, nós estamos vivendo num mundo que é governado por homens, e o irmão Branda diz que é de Satanás, e a Bíblia diz que o mundo inteiro está no maligno. Então muitas coisas que são feitas, muitas coisas que eles tomam para fazer
ainda não é de acordo com o que Deus quer. Mas o mundo hoje está sofrendo. Os eleitos fiquem em paz em casa, meu irmão. E nós, os mais velhos, sempre para nós ficar mais em casa ainda. Eu não achei nada demais porque eu não saio de casa, né? Eu quase não saio de casa. Então, eu não achei nada, nenhuma condenação ficar em casa. Sempre fiquei em casa. Só ia na igreja, né? Mas agora não posso ir na igreja, faço. Então, o meu meio de pregar é aqui dentro de casa, certo? Estamos direto aqui do Horto, Franca, São Paulo, Brasil. Deus abençoe cada um de vocês. Nós temos o telefone que é para você conversar conosco através do WhatsApp, certo? Manda o seu texto, manda seu áudio. Meus irmãos, sempre aprenda, o áudio é curto. A comunicação de WhatsApp é curta, filho. Você manda um áudio de 15 minutos, entende? 30 minutos. Não é fácil, né? Você deve resumir o que você pensa, o que você sente e escrever também um texto pequeno, não é uma carta, não. Um texto que a pessoa, dentro de 1 minuto, lê aquilo ali, certo? É o que se usa. Então, vocês podem continuar, porque está bem, a gente está comunicando com o povo está comunicando com a gente. Estamos no nosso trabalho. Agora eu estou no meu trabalho, certo? Estou no meu trabalho. Estou fazendo o que eu tenho que fazer como pastor. Estou atendendo o povo pela internet. Então vocês comunicam. Tem gente que comunica o dia inteiro, tem gente que fala o dia inteiro, tem gente que escreve o dia inteiro, tem gente que só fica em casa, bom dia, boa tarde, boa noite, quase que vem boa madrugada, né? Então, as pessoas estão bem e nós também estamos bem, comunicando um com o outro. Uma boa coisa é essa. Quando você não comunica com Deus, você não está bem com Deus. Por isso, comunicar com Deus hoje é o dia inteiro, dia inteiro. Como Paulo falou, orai sem cessar. Orar sem cessar é orar no Espírito. Você não tem que ficar falando em voz alta, sair na rua que nem um doido, orando em voz alta. Não, você ora em Espírito, isso é na sua alma. Você ora o dia todo. Isso é muito bom. Você está protegido porque você vive unicamente para Deus. Falou, meus amados. O meu telefone, 991690335. 991690335. 016 é o código, né? 016. Isso é quem não tem, porque a gente já tem muitos que comunicam, né? E de vez em quando vocês vê eu pedir desculpa porque eu estou mandando um novo texto, é porque eu tenho também pessoas que não são evangélicas, certo? Nos meus contatos. E tem hora que a gente acaba mandando para tudo, né? Mas eu vou ajeitar isso daí. Mas para eles também é bom, meio de evangelismo, porque eu amo eles também, certo? Deus os abençoe, uma boa noite, e se Deus quiser, nós estaremos sábado com vocês outra vez. Olha, o irmão Celcinho está por aqui, a família dele fica lá desesperada, né? Que ele vai embora logo. E o pior de tudo é que não tem ônibus para ir embora. Agora não tem ônibus para ir embora. A mulher fala, que é isso? Então, não tem ônibus. A sorte é que tem carro de aluguel, né? E que ele tem dinheiro. É isso daí. Muito bem. Então, sábado é que você vai embora? Amanhã? Que é isso? Às 3 horas da tarde? 5 horas. Muito bem. Amanhã às 5 horas ele está saindo. Deve chegar lá para meia-noite. Meia-noite em casa aí. Londrina, Paraná. Deus abençoe. O irmão Rogério também está ajudando ele. Já está quase profissional, né? Quase profissional. Pelo menos para derrubar, descascar a parede, né? Tá bom, para pintar, tá bom. Tudo chega no lugar. Isso é bom. Isso mostra o esforço de cada um. Se você estivesse lá no sul, nem trabalhando você estava, nem ganhando você estava. Dê graças a Deus, certo? Dê graças a Deus. Você está com vontade de abortar? Mas dê graças a Deus. Volta.
E graças a Deus que ainda aqui está tendo pão, certo? Está tendo como ganhar o pão aqui também. Deus abençoe a todos. Uma boa noite e até sábado, se Deus quiser. E durante o dia todo com vocês aí, pode comunicar comigo que eu estou à disposição de todos. Amém? Boa noite, meu abraço.